Quanto pagar de mesada para o seu filho? Ótima pergunta. R$ 20, R$ 50, R$ 100? Precisa ser um valor fixo? Muda conforme a idade da criança? E se eu não tiver muito espaço no orçamento? Eu vou responder essas perguntas de uma forma que vale muito mais do que qualquer número. Eu vou te ajudar a criar um critério para definir o valor da mesada na sua casa. Porque o valor certo da mesada não é igual para todas as famílias. O valor certo é o que funciona na sua família, com o seu filho, com o objetivo que você quer que a mesada alcance. E depois desse vídeo, você vai saber exatamente como chegar nesse valor. Se você também tem essa dúvida, comenta aqui embaixo para mim. Eu quero muito saber e te ajudar. Eu sou a Fabíola Rocha, especialista em educação financeira para famílias. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Eu trabalhei em grandes instituições como a HSBC, o Bradesco, a XP. Eu sou formada em administração e tenho mestrado em empreendedorismo. Mas o que realmente me trouxe até aqui não foi o mercado financeiro, foi o meu filho. Foi a vontade de ver o meu filho crescendo de perto que me fez trocar o mundo corporativo pela vida empreendedora. Foi ensinando meu filho, vendo o que funcionava com ele, o que não dava muito certo, que eu fui criando o meu método. E foi percebendo a dificuldade das mães ao meu redor de lidar com esse tema com os filhos e com elas próprias que eu me encorajei a entrar nesse mundo. E foi aí que nasceu a Fab Talks, um projeto pensado para ajudar famílias a construir uma relação saudável com o dinheiro, começando com as crianças. Aqui na Fab Talks a gente acredita que dinheiro também é coisa de criança. Mas vamos ao que interessa? Quanto pagar de mesada para o seu filho? Se você pesquisar na internet, vai encontrar um monte de informações. R$ 1 por ano de vida da criança, R$ 50 para crianças de idade entre tal e tal, R$ 100 para adolescentes e por aí vai. Só que não existe um valor fixo, uma regra universal. Essas podem ser referências, né? Elas podem ser um ponto de partida. Mas seguir um número sem entender o critério por trás dele é que nem fazer um bolo sem conhecer muito bem os ingredientes que você vai usar na receita. Pode dar certo e pode não dar, só que aí você fica sem entender direito o que precisa ajustar. E o valor certo da mesada tem que permitir que a criança faça escolhas. Não pode ser alto demais, a ponto da criança poder optar sempre pela opção mais cara, e aí as escolhas perdem completamente o significado. A criança pode comprar tudo, ela vai aprender que vive numa abundância financeira. E aí, qual é o aprendizado? Mas também não pode ser um valor baixo demais, a ponto da criança ter sempre, né, que optar pela opção mais barata, ou demorar muito tempo para ter dinheiro para fazer alguma escolha. E é no processo de escolhas que a criança vai ter mais oportunidades de reflexão e de aprender de verdade. A criança quer comprar canetinhas, por exemplo, quando a mesada dela permite escolhas, ela vai usar alguns critérios para decidir essa compra. Então, a escrita, a cor, o design, a marca, o preço, quantas canetas eu consigo comprar. E para acompanhar esse processo decisório com a criança, vale permitir que a criança tenha a possibilidade de fazer escolhas, entende? Para fazer sentido, esse valor tem que ser compatível. A família pode oferecer sem sacrifícios, tá bom? É por isso que o valor é individual para cada família, né? Cada um vai decidir o que funciona na sua casa. Agora, vamos falar sobre os critérios que definem o valor ideal da mesada? São 3 perguntas, tá? E quando você souber responder essas 3 perguntas, o valor da mesada do seu filho vai aparecer naturalmente. Então vamos lá, critério número 1. Você quer que a mesada cubra o quê? Essa é a primeira pergunta e ela é bem importante. Nem sempre a criança tem clareza do que ela quer comprar, porque ela está acostumada a levar os desejos para os pais, e os pais é que decidem se vão comprar e quando vão comprar. E a mesada vai começar a fazer essa transição. Ela vai começar a cobrir despesas, né, que os pais pagavam automaticamente para o filho. Um lanche, uma pipoca, uma guloseima, uma figurinha, coisinha de papelaria, que não são material escolar do dia a dia. Um presente que a criança quer entregar para um familiar, para um amiguinho, enfeitinho de cabelo, pulseirinha. Vamos lá, quando a criança passa a administrar essas despesas com o próprio dinheiro, ela sente o peso real de cada escolha, que agora é o dinheiro dela que vai embora. E você pode até fazer uma lista de pequenas despesas que hoje você já tem com o seu filho e que saem do seu bolso. Esse é um ponto de partida para você definir esse valor, tá? E é até um exercício bem legal de se fazer.
Quando você fizer essa soma, aproximada que seja, tá? O valor da mesada vai aparecer sozinho. E aí você decide se vai pagar esse valor de uma vez só, por uma vez por mês, se vai quebrar o valor para pagar por quinzena, por semana. Eu já gravei um vídeo sobre isso, depois você dá uma olhadinha. Mas olha só, a ideia é que esses gastos sejam assumidos pela criança. Então, você para de arcar com essas despesas, né, menorzinhas, porque se você continuar atendendo a todos os pedidos da criança, não vai adiantar. A criança vai ficar com uma sensação de que tem uma renda extra, que sempre chega para salvar. E na vida adulta não é bem assim, na verdade. É claro que seu filho é muito pequeno ainda, ele não vai assumir toda essa responsabilidade. Então vocês vão combinar quais são as despesas que agora são com a criança. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Vamos para o próximo critério agora. Critério número 2. O valor que você definiu permite escolhas? O teste mais simples para saber se o valor está certo é pensar se o valor permite que a criança possa fazer escolha. Se o valor é alto demais, ela pode comprar tudo que quer de uma vez, sem pensar, não tem aprendizado nenhum, não tem escolha, não tem consequência de nada. E se o valor é pequeno demais, ela também não vai conseguir escolher nada, né? A mesada vai gerar frustração e não aprendizado. Então, o valor certo é aquele que a criança precisa tomar decisões. Não é só decisão de compra. Decisão de compra e decisão de poupança. Então, eu compro isso agora ou eu guardo para aquilo outro? Vale a pena gastar com isso agora ou eu prefiro esperar? Esse é o ambiente de laboratório que o aprendizado financeiro vai acontecer de verdade. E, eventualmente, você vai precisar ajustar o valor. Tá tudo bem. O ideal, né, é sempre começar menor e ir subindo devagarzinho, melhor do que o contrário. E observar o comportamento da criança. Ela tá parando para pensar antes de sair comprando? Ela tá mais impulsiva? Observa, procura não interferir nas decisões. Conversa com a criança sobre as consequências, né, de tudo que aconteceu, sem julgar, e vai costurando o que pode ser diferente numa próxima decisão da criança. Critério número 3. O valor cabe no orçamento familiar sem fazer sacrifício? Educação financeira para os filhos não pode vir à custa de estresse financeiro para os pais. A mesada precisa ser um valor que a família possa oferecer com tranquilidade, de forma regular, sem que isso seja um sacrifício. Porque se o valor ideal para a criança não cabe agora no seu orçamento, começa menor. E seja honesto com a criança sobre isso, tá? Essa honestidade já é um belo do ensinamento. E não tem vergonha nenhuma em começar com R$ 15 por mês, se é o que a família pode. Essa honestidade tem muito mais valor pedagógico do que bancar um valor alto com dificuldade e, ó, em silêncio. O mais importante não é o valor final. O mais importante está no processo. Uma mesada de R$ 20, gerenciada ali com intenção, com acompanhamento dos pais, com muita conversa, ensina mais do que R$ 200 que você entregue sem estrutura, sem acompanhamento nenhum. Agora, vamos às orientações por faixa etária. Crianças entre uns 6 e 8 anos são orientações pequenas, concretas, com objetivos mais simples. Nessa fase, a mesada tem que ser menor. A criança está aprendendo que o dinheiro tem fim, que as escolhas têm custo, que guardar é possível. O objetivo da mesada nessa faixa não é dar autonomia plena, é introduzir o ritmo. Eu recebo, eu divido, eu decido, eu espero. O valor pode cobrir um ou dois pequenos prazeres por semana, um objetivo de poupança de curto prazo, escolhido pela criança, que, sei lá, um brinquedo, uma guloseima, uma revistinha. Enfim, cada novo pagamento também tem que ser um momento de conversa. Como é que o dinheiro foi usado? Quais as experiências que a criança viveu? Que decisões ela tomou? Isso é uma parte muito valiosa dessa fase. E nessa faixa de idade, eu acho melhor pagamentos com uma frequência menor, tá? Semanada, por exemplo, porque a criança visualiza melhor o processo todo. Criança entre uns 9 e 11 anos, aqui já dá para você começar a ampliar a transferência de responsabilidade. A mesada pode crescer em valor e em responsabilidade também. A criança já consegue planejar num curto e médio prazos, ela já entende que as escolhas têm consequências, e é o momento de começar
a transferir para a criança a gestão de mais despesas, na linha do que eu comentei no início do vídeo. Então, combina com a criança o que é responsabilidade dos pais e o que passa a ser assumido pela própria criança. Quando despesas reais entram na mesada, o aprendizado deixa de ser simulado e vira experiência financeira para valer. Gente, e esse corte de idade é uma sugestão, tá? Eu faço uma sugestão considerando o estágio de desenvolvimento da criança. Então, vale você avaliar a maturidade do seu filho para eventualmente avançar ou postergar um pouquinho a transição entre essas fases. A partir do momento que você percebe que a sua criança está pronta para avançar, né, e assumir mais responsabilidades, é hora de uma nova conversa para novos combinados. Crianças a partir de uns 12 anos, maior autonomia, objetivos de prazos um pouquinho mais longos, né? A criança já está com um pezinho na adolescência, então a mesada pode cobrir um escopo mais amplo, itens de uso pessoal, itens de tecnologia, enfim, a turminha aqui já tem uma longa lista de desejos. E o objetivo é ampliar o campo de decisão. Essa criança está se preparando para a vida adulta. Então, quanto mais ele praticar a gestão financeira com valores reais, mais preparado ele vai chegar lá. E é o momento em que a divisão, né, aquela divisão de 3 partes, aquele momento que eu expliquei em um outro vídeo, definitivamente precisa começar a valer. É um modelo que organiza os valores entre gastos de curto prazo, guardar para realizar desejos de médio prazo e investir para objetivos maiores que vão ser realizados em prazos mais longos. Mas não é porque seu filho está entrando na adolescência que ele vai ter total autonomia no uso do dinheiro. As conversas continuam, mais do que nunca o diálogo se faz necessário. A conversa agora é mais ampla, é mais aberta. Seu filho pode, inclusive, participar da definição do valor da mesada. Lembrando que, ao ficar mais velho, seu filho pode gerenciar um valor mais alto de mesada, desde que você possa pagar mais. Não é só entregar o dinheiro na mão também, ou na conta. Aliás, uma conta investimento já pode ser aberta pelos pais em nome do filho. É uma forma bem interessante de seu filho começar a se interessar pelo mundo dos investimentos. E olha só, se você está me acompanhando até aqui, está gostando do que eu estou trazendo para você, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Mas fica aqui comigo que ainda tem muito mais. Como ajustar o valor da mesada ao longo do tempo? A mesada é um processo. E uma coisa que eu posso te garantir é que você não precisa acertar de primeira. Começa, observa, ajusta. Se a criança gasta tudo no primeiro dia, conversa sobre os objetivos, sobre planejar a realização dos desejos. Se a criança gasta tudo no primeiro dia, é hora de uma conversa sobre objetivos, sobre planejar a realização dos desejos. Se a criança guarda tudo sem conseguir usar nada, talvez o valor esteja muito baixo ou os objetivos de poupança não estejam claros. Se a criança pede adiantamento toda hora, é importante rever o escopo do que a mesada cobre, analisar com a criança como ela pode fazer melhores escolhas do uso do dinheiro. Cada um desses momentos é informação. E informação é oportunidade de aprendizado, não de fracasso. Eu já contei para vocês em um outro vídeo que a mesada aqui em casa passou por muitos ajustes. E na última mudança que a gente fez, meu filho até lembrou de cada modelo que a gente já usou. E eu fui lembrando também o porquê de cada mudança. E ele foi concordando comigo. Então, tudo que eu trago aqui já foi testado e validado aqui em casa. E o laboratório continua, porque a criança está crescendo, está amadurecendo, tem cada vez novos interesses. Então, eu só sei que novos ajustes serão feitos no futuro e tá tudo bem. O importante é a gente manter a observação e o diálogo com a criança. Entender se essa ginástica toda está fazendo sentido, se a criança está aprendendo, está fazendo escolhas inteligentes, se ela está entendendo o valor de poupar. A mesada certa não é a que você encontra na internet, é a que você constrói. Conversa, observa e ajusta junto com seu filho, que é único. Não se compare a ninguém nesse processo. E esse processo inteiro, do valor à conversa, do erro ao ajuste, é educação financeira, gente, acontecendo na vida real.
Educação financeira não é uma disciplina difícil. Ela é uma conversa que você pode começar hoje, com uma pergunta, com um exemplo, com uma situação do dia a dia. Você não precisa esperar ter tudo organizado, ter lido todos os livros, ou esperar a criança crescer para ter essa conversa. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E se a pergunta de hoje era quanto pagar de mesada, agora você já tem o critério. Começa com o que cabe no orçamento, que cria escolhas reais e ajusta conforme a criança for crescendo. Simples assim, poderoso assim. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago um conteúdo novo sobre educação financeira para as famílias. E no próximo vídeo eu tenho mais coisas para te contar sobre mesada. Clica no sininho para não perder e eu te vejo lá.